O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos outros vídeos que eu já fiz aqui no Café com Rafa. Eu tô passando recentemente por uma mudança muito intensa na minha vida profissional, que está impactando muito também a minha vida pessoal e financeira, e hoje eu quero falar não só com quem é programador ou quer entrar na área, mas com todo mundo. Eu quero falar com qualquer pessoa que esteja assistindo esse café sobre um assunto muito, mas muito importante que pode impactar a sua vida como um todo, tá? E você vai entender o porquê. Pode parecer um assunto meio batido, mas você vai ver que não é. E o papo de hoje é sobre coragem e zona de conforto. Bora pro vídeo? Fala galera, aqui é o Rafa, valeu demais por você estar comigo nesse café. E hoje eu quero começar um assunto compartilhando um acontecimento da minha vida, né? Como alguns poucos aqui sabem, né? Eu mudei de emprego recentemente, faz menos de um mês. Eu pedi demissão na empresa que eu estava, que era uma empresa brasileira, super conhecida, né? Onde eu trabalhava registrado na CLT, né? Como engenheiro de software já há quase 2 anos. E comecei a trabalhar agora numa empresa norte-americana, com um contrato em dólar, né? E atuando como PJ, ainda como engenheiro de software, mas claro, agora com uma diferença salarial absurda, né? Meu salário já era muito bom e agora ele praticamente quintuplicou, né? E claro, além da questão financeira, hoje eu também tô com um sentimento de liberdade bem maior, que é uma coisa que eu sempre quis para minha carreira. E nesse período de transição, eu conversei com muitos amigos, familiares, né, sobre essa mudança que está rolando na minha vida, e eu notei que na grande maioria dos comentários das pessoas tinha sempre uma coisa muito, mas muito assim, em comum. Muitos me falaram, nossa, Rafa, que legal, e que coragem, hein? Ou se não, nossa, como você é corajoso, imagina, sair da segurança da CLT, se comunicando na sua língua nativa, né? Indo para uma empresa estrangeira, tendo que falar inglês 100% do tempo, como PJ, sem vínculo empregatício, né? Ter que abrir empresa, emitir nota e tudo mais. Corajoso, viu? Então, como vocês podem ver, a primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo é a questão da coragem, né? E eu fiquei me perguntando, por que todo mundo fala sobre coragem? E eu, Rafael, funciono meio assim. Quando alguma coisa legal acontece comigo, algo que está sendo bom, positivo, eu fico meio animado, né? E eu acabo querendo incentivar as pessoas que estão ao meu redor, né? As pessoas que eu gosto, a fazer a mesma coisa para que elas desfrutem daquilo também, né? Para que elas tenham a mesma experiência. E eu notei uma coisa muito engraçada. Apesar dessa mudança na minha carreira, né, tá vindo, enfim, né, para mudar um monte de coisa e ser super positiva, tá assim, meio que mudando vários dos planos que eu e a minha família tínhamos para o futuro, né, para algo muito maior e melhor. Eu vejo que a galera com quem eu converso acha muito legal também, elas ficam surpresas, elas gostariam de fazer a mesma coisa, as pessoas ficam, enfim, super animadas, né? E muita gente relata querer ter a mesma experiência na vida profissional delas, mas dá para contar nos dedos quem realmente decidiu e me falou, nossa, Rafa, vou fazer o mesmo, e de fato se mexeu para fazer. A grande maioria falou, pô, bacana, hein? Talvez em algum momento aí eu faça a mesma coisa, vamos ver. Né? Ou seja, é a versão profissional do vamos combinar um dia, né? Ou do precisa ver isso aí. E aí eu comecei a refletir, né? Porque eu mesmo já fiz isso, eu mesmo já vi pessoas fazendo coisas e tomando decisões que mudaram a vida delas, que eu também poderia fazer, mas por um motivo X eu não fiz. E seguindo esse exemplo, novo emprego, eu não sou o primeiro do meu círculo social a começar a trabalhar para fora. Muita gente já chegou a comentar comigo que, pô, estavam trabalhando remoto para o exterior como programador e ganhando um salário de diretor de empresa aqui do Brasil. Né? E com uma qualidade de vida muito grande, mais liberdade, autonomia no trabalho e tal. E eu simplesmente não dei muita bola, apesar de ter ficado sonhando com algo assim acontecendo na minha vida. E depois de refletir bastante, de pensar, igual eu falei para vocês agora há pouco, né, no tanto de vezes que a palavra coragem apareceu ao conversar com amigos e familiares, de avaliar o porquê dessa falta de interesse, desse comportamento vago, né, tanto das pessoas com quem eu conversei depois de mudar de emprego, como o meu próprio, né, há tempos atrás, eu cheguei a uma conclusão muito importante. As pessoas, contando comigo, inclusive, têm muita dificuldade de sair da zona de conforto. É claro, né, pessoal, que nem todo mundo de fato se encaixa no perfil de trabalhar para fora, nem todo mundo trabalha numa área que dê para fazer isso, né? Ou para quem é de TI, nem todos trabalham exatamente com tecnologias que estão em alta no exterior e tal. Mas
entendam que esse exemplo que eu dei sobre a minha mudança profissional, né, e a reação das pessoas é só realmente um mero exemplo, tá? O que eu quero falar aqui nesse café é sobre algo muito mais abrangente do que programação e até mesmo mais abrangente do que vida profissional. E esse turbilhão de mudanças, né, que estão acontecendo comigo nesse momento tem mexido muito com a minha cabeça, né, e consequentemente me levou a refletir e lembrar de vários outros exemplos que eu presenciei ao longo da minha vida com pessoas de todos os graus de escolaridade, idade, todos os níveis sociais com quem eu já interagi, inclusive exemplos meus mesmo, né, na minha própria vida, em vários momentos e que reproduziram algo muito similar. Eu quero falar sobre o fato de que várias e várias pessoas, assim como já aconteceu comigo, vivem de determinada forma que nem sempre é o que ela queria para a própria vida, né? Elas têm vontade de mudar, elas muitas vezes têm exemplos de pessoas próximas que conseguiram coisas que elas também desejam para elas, né? Elas muitas vezes sofrem por ter um sentimento de estar patinando, de não sair do lugar, de que os dias passam, os anos passam e ela não conseguiu dar nem mesmo um passo em direção a um sonho, a uma vontade, a um plano que ela tem na vida. E acabam recorrendo totalmente à sorte, né? A, sei lá, ganhar na loteria, ser sorteado para participar de um programa de televisão, né? Ou alguém aparecer batendo na porta dela oferecendo uma oportunidade única na vida. E aí, como eu meio que sou o louco das pesquisas, né? Eu comecei a pesquisar e ler um monte sobre esse tema, né? E para minha surpresa, quase tudo o que eu lia acabava convergindo para a questão da zona de conforto. E eu comecei a ver como esse negócio é perigoso. Porque quando você está na zona de conforto, por pior que esteja, de repente, por mais infeliz que você esteja, você se sente seguro. E também tem uma questão evolutiva nessa brincadeira toda, né? A cabeça da gente leva a gente a pensar que, olha só, hoje, vivendo da maneira que eu vivo, na casa que eu vivo, me relacionando com as pessoas que eu me relaciono, no trabalho que eu tenho, apesar de qualquer coisa, de qualquer insatisfação que eu possa ter em relação a qualquer um desses pontos, eu estou vivo. E o corpo da gente, por uma questão evolutiva, uma questão de autopreservação, foi projetado para tentar nos manter vivos o máximo de tempo que ele conseguir. Claro, né? A nossa cabeça não é diferente. Né? Nossa mente fala, se eu estou vivo hoje, dessa forma que eu vivo, o ideal é que eu me mantenha assim, porque se eu mudar alguma coisa, eu gero uma incerteza, talvez algo me ponha em risco. E é exatamente aí que muita gente fica travada. E é por isso que mudar dói. Sair da zona de conforto, sair daquilo que você domina, ou como foi o meu caso, né? Sair do emprego que você fala a sua língua, do emprego em que você, apesar de ter como crescer, você está, de certa forma, num grau maior de segurança, porque você já conhece os processos, as pessoas, já sabe como tudo funciona. Sair de algo em que você está razoavelmente confortável gera incerteza. E tira a gente dessa bolha de segurança, né? E aí a nossa cabeça pune a gente por estar fazendo isso, por estar se colocando em risco, né, entre aspas. Então rola um sentimento de medo, insegurança, ansiedade, mas é aquele negócio, né? Se você não se colocar nessas situações, se você nunca buscar algo novo nas mais variadas esferas da sua vida, na esfera social, profissional, emocional, você fica totalmente estagnado, né? Não cresce e muito provavelmente não vai ser contemplado por um acaso que vai bater na sua porta lá e mudar a sua vida por você, né? Então, uma coisa que eu percebi é o quanto é importante, recompensador você sair da sua zona de conforto, de você desafiar a sua própria cabeça e tomar decisões e ações de ir mudar algo que não tá bom pra você. Só que para isso precisa ter a tal da coragem. E é claro, galera, eu não tô falando de sair por aí fazendo loucura, né, de se colocar em risco de vida, enfim, saltar de um avião sem paraquedas, né? A gente tem que saber separar bem o que é você assumir riscos calculados que podem te trazer mais possibilidades de ganho do que de perdas, né? Separar o risco consciente do risco irresponsável, de, por exemplo, vender sua casa, seu carro e todos os seus móveis e investir num negócio que você não domina, né, e correr o risco de ficar na rua e passar fome, né? Então, eu falo de você terminar um relacionamento abusivo, né, em que você é infeliz e que muito provavelmente você vai achar outra pessoa, até porque no mundo existem mais de 7 bilhões de pessoas, né? Isso é um risco calculado. Eu falo sobre você tentar encontrar outro emprego melhor, mas só pedir demissão depois que você conseguir encontrar algo, né? Novamente, risco calculado.
Eu falo também sobre você, de repente, se aventurar a estudar uma coisa diferente, a começar um projeto novo e se dedicar a ele, ter hábitos mais saudáveis, né? Coisas que façam você parar de fazer o que você faz hoje e que te deixam insatisfeito com a sua vida, né? Tudo muito planejado, bem pensado e, repito, tudo calculado. E por que eu falo isso? Porque todos esses casos de sucesso que muito provavelmente você deve seguir nas suas redes sociais, essas pessoas que obtiveram sucesso nas suas carreiras, nas suas vidas pessoais, enfim, não importa o departamento da vida, se tem uma coisa que elas têm em comum, é que elas saíram da zona de conforto em algum momento, né? E o que eu vou falar agora pode parecer meio contraditório, né, e até engraçado se não fosse trágico, mas muitas delas tiveram a sorte de passar por situações tão difíceis, mas tão difíceis que a zona de conforto se tornou uma zona de desconforto na realidade. Ou seja, era mais confortável para a pessoa assumir riscos do que continuar como elas estavam, né? Tamanha insatisfação que elas sentiam, né? Elas praticamente não tiveram opção a não sair da zona de conforto. E essas situações difíceis que quase obrigaram elas a mudar foram fatores decisivos no sucesso daquelas pessoas. Só que nem sempre isso vai acontecer com você, né? Ou melhor dizendo, você não precisa esperar que isso aconteça com você. E agora você deve estar falando: Ah, Rafa, é muito fácil você falar sobre sair da zona de conforto, de mudar coisas na vida, mas eu quero ver fazer isso na prática, é muito difícil. E realmente, pessoal, é muito difícil. Na realidade, se fosse fácil, a gente quase não veria ninguém por aí infeliz, insatisfeito com a vida pessoal, financeira, etc. Né? Na verdade, uma grande maioria da população mundial vive totalmente à deriva, né, na zona de conforto e infelizmente não conseguem concretizar grande parte dos sonhos e planos que elas fazem para as vidas delas, né, por causa da dificuldade que é para que a gente consiga sair dessa zona de conforto. E elas sabem, e eu sei, e vocês também sabem, que na maioria das vezes, por incrível que pareça, né, não todas, né, mas a maioria das vezes, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer para conquistar aquelas coisas que a gente quer. Né? Muitas vezes a gente simplesmente não quer mexer naquilo, naquela dificuldade, naquele ponto, né, que é muito dolorido, mas a gente sabe exatamente onde o calo aperta, né? Ou seja, não é por falta de não saber, é simplesmente por adiar aquele regime ou aquela academia que você já deveria estar fazendo, é por falar mês que vem eu começo, né? É por deixar para depois aquelas aulas de inglês, enfim, é por se manter na zona de conforto mesmo. Beleza, Rafa, bacana, mas e você? Como você fez para sair da zona de conforto na sua profissão e nas outras áreas da sua vida? Bom, pessoal, nos últimos tempos eu comecei a ler muito conteúdo que para alguns pode parecer meio bobo, mas eu sou fascinado, né, que é conteúdo de autoajuda. Mas não qualquer conteúdo sensacionalista, né, claro. E o autor que eu mais li ultimamente foi o Napoleon Hill. Se você não conhece, eu recomendo muito, leia tudo o que você puder dele, tá? Às vezes ele chove um pouco no molhado, né? Mas a intenção é boa, é reforçar e adentrar bem os assuntos. E o Napoleon Hill, ele fala muito sobre os segredos do sucesso. Ele participou de um projeto em que ele entrevistou as pessoas mais bem-sucedidas do mundo na época dele e outras que se consideravam mal-sucedidas e tentou traçar um padrão comportamental, né? Entender qual era o segredo do sucesso. O conteúdo é bem extenso e tal, mas assim que eu comecei a ler as obras dele, eu cheguei à conclusão que a zona de conforto, ela resume muitas das causas das pessoas simplesmente não avançarem na vida. E uma das melhores formas de você sair desse quase vício, né, de se manter confortável é, como tudo na vida, treino. Assim como tudo na vida, você só vai ficar bom em algo se você treinar muito, e com isso não é diferente. Então a ideia é você fazer uma lista de pequenas coisas simples que você sabe que seria bom se você fizesse, se você mudasse, né, que te faria bem. Sei lá, por exemplo, comer uma verdura que você não gosta muito, né, mas que faz muito bem para a saúde, e começar assim. De repente, se o seu problema é dormir tarde, tentar todos os dias dormir 10 minutos mais cedo, né? Começar com coisas fáceis. Escolha uma coisa que para você é razoavelmente difícil, né? E se esforce. Faça aquela coisa pequena, faça aquela pequena mudança e depois você vai aos poucos aumentando o nível de dificuldade, entende? E aí todos os dias garanta que você fez uma coisa que é razoavelmente difícil para você, né? Por menor que seja. Com isso você vai treinando inclusive a sua cabeça a sair da zona de conforto aos poucos
E o prazer que isso traz, a endorfina que isso traz, né, meio que te vicia. E a sua cabeça começa a entender que sair da zona de conforto pode ser prazeroso, pode te fazer bem e não é tão perigoso assim para sua vida, né? E assim, sucessivamente, você vai mudando os seus hábitos e adicionando coisas novas na sua lista. É claro que pode não funcionar para todo mundo, né? Existem pessoas com questões patológicas, com depressão, enfim, né? Com outras questões mais complexas que vão meio que impedir que isso daí aconteça. Aí o importante é procurar um profissional qualificado, um psicólogo, um psicanalista, né? Ou até mesmo um psiquiatra para avaliar o seu caso. Mas para todos os outros, essa dica pode ajudar muito, né? Você pode começar a sentir os efeitos das mudanças na sua vida quase que imediatamente. Então é isso, pessoal. Fica aí um tema muito importante para você pensar. Depois que você fechar esse vídeo, quando você estiver tomando um banho, indo deitar, sabe aquele momento em que você está com você mesmo ali na sua cabeça, né? Eu te proponho a refletir sobre isso, tá? Será que de alguma forma hoje você vive numa zona de conforto em alguma área da sua vida? Será que você não está viciado em conforto? Será que a solução não está mais próxima de você, ou seja, mais óbvia do que você imagina? Compartilha com a gente esse seu caso nos comentários, vamos bater um papo sobre isso. Se inclusive você quiser me chamar para trocar uma ideia, eu tô nas redes sociais vizinha nesse perfil aqui em cima, ó, no @eu-sou-o-Rafa-Carvalho. É só me mandar um toque lá, me mandar um direct, enfim, e a gente conversa. E se esse vídeo de alguma forma te colocou para pensar sobre algum assunto, né, te trouxe alguma reflexão e te adicionou algo, deixa a sua curtida e, claro, se inscreve no Café com Rafa, liga as notificações para você não perder nada, tá? Porque aqui eu sempre vou trazer assuntos muito bacanas para contribuir com a sua vida profissional e como foi o vídeo de hoje, né? Às vezes até com a vida pessoal mesmo, tá? Então, fica ligado, né? Hoje eu gravei esse café com um carinho muito especial. Eu espero de coração que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Valeu, fui!